Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Hoje nós vamos falar aqui vamos fazer um episódio com o nosso time aqui da casa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós vamos falar com Patrick Comparoni, Leandro Dalório e Vinícius Quinelato. Pessoal, aí, obrigado aí por participarem de mais um podcast com esse timaço aqui da casa. Obrigado pela participação, hein? Obrigado, Maurício. Sempre um prazer aí participar e contribuir aí com a escola e com todos os nossos ouvintes. Maurício, é uma alegria gravar o Pod Contas com você, ainda mais na companhia dos nossos amigos, o Vinícius e o Leandro. Obrigado, Maurício. Valeu, pessoal. O Leandro já é de casa, o Leandro já participou aqui, já sempre colaborou com o nosso podcast. E vamos aqui, então, falar hoje sobre a nossa trilha de planejamento, né? Uma novidade aqui da casa, algo que a gente está colocando em prática aí para capacitação dos servidores e de pessoas, assim, interessadas. Então, vamos lá. Patrick, queria começar contigo aí, falando um pouco sobre essa questão da trilha de planejamento, o que é, e também você apresentar um pouquinho aí do planejamento estratégico. Bom, Maurício, essa trilha ela vai ser composta por 3 cursos, né? O primeiro que a gente está lançando agora, que eu vou falar mais adiante, passar uma visão dos tópicos que o interessado vai encontrar nesse curso, esse primeiro curso que vai tratar do planejamento estratégico. Então, ele vai ter uma abrangência, eu diria, que vai além do escopo da administração pública. E aí, na sequência, a gente vai ter um segundo curso. O segundo e o terceiro curso a gente ainda não tem condição de anunciar uma data de divulgação, né? Mas acreditamos que a gente deve conseguir disponibilizá-los em breve também. O segundo curso ele deve receber o nome de Planejamento na Administração Pública. Ele vai passar uma visão de como que o planejamento é estruturado no setor público, além de apresentar indicadores de políticas públicas e mecanismos de participação popular como instrumentos desse planejamento público. E a terceira parte que a gente vai tratar da elaboração das peças orçamentárias, né? Então, do PPA, da LDO e da LOA. E essa trilha ela está sendo realizada em parceria com o SEBRAE. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um acordo de cooperação técnica celebrado com o SEBRAE, né? Então, desde já, eu gostaria de agradecer ao SEBRAE pela parceria nesse projeto. E como eu falei, nós estamos lançando agora, então, o curso de Planejamento Estratégico e os demais devem ser lançados, eu acredito que dentro de alguns meses. E a ideia com essa trilha é que nós temos cursos que, na verdade, são independentes, né, e com isso eu quero dizer que cada curso ele vai fazer sentido sozinho, né? E um curso não é condição para que outro seja realizado, mas também eles formam uma trilha, porque os cursos tratam do mesmo tema, né, que nesse caso é o planejamento. E então, por exemplo, uma pessoa que, de repente, eu tenho noções do que é o planejamento estratégico, mas eu nunca estudei esse assunto em maiores detalhes. Eu tenho certeza que esse curso vai ser uma boa oportunidade para isso. E aí, na sequência, a pessoa vai poder obter noções sobre o planejamento no setor público, que vai oferecer uma base importante para, ao final, estudar a elaboração das peças orçamentárias, né? Mas como os cursos são independentes, se houver alguém também que eu já tenho noções sobre o planejamento estratégico e já tenho um conhecimento do que é o planejamento público, eu preciso, de repente, de orientações mais específicas sobre as peças orçamentárias mesmo, também faz todo sentido se a pessoa preferir ir direto nessa última parte sobre a elaboração das peças, tá? E passando agora, então, uma visão do que é esse curso de planejamento estratégico, o ponto de partida deles são as funções clássicas administrativas, que além do planejamento inclui
organização, direção e controle. E, na sequência, evidentemente, a gente já passa a detalhar a função planejamento, né? E, naturalmente, ao fazer isso, o assunto se torna planejamento estratégico. E aí, já dentro do tema específico do curso, o primeiro tópico que a gente vai abordar vão ser os níveis de planejamento. Então, os níveis organizacionais que são implicados no planejamento estratégico, que são os níveis estratégico, tático e operacional. E algo que a gente vai retomar em diversas vezes ao longo do curso é o aspecto colaborativo do planejamento estratégico, né, que pressupõe, então, a participação de todos esses níveis para que haja, de fato, a implementação do plano estratégico. E, na sequência, nós vamos apresentar o planejamento estratégico numa abordagem que o entende sendo composto em 4 etapas, que são o diagnóstico, a elaboração do plano estratégico, a implementação do plano e o controle. Na etapa de diagnóstico, nós, obviamente, vamos falar das análises interna e externa, e um ponto que nós ressaltamos aqui é a importância de organizar as demandas diagnosticadas em categorias, né, até para facilitar a percepção e a visualização dessas demandas, né? E nesse ponto nós vamos apresentar uma ferramenta útil para essa finalidade, que seria o diagrama de escala. E isso vai se repetir também ao longo das etapas do planejamento estratégico. Sempre que possível nós vamos trazer algumas ferramentas que podem ser úteis, né, a essas etapas. Vamos também, por vezes, recorrer ao plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que está em vigor, para trazer exemplificações, né? E com isso nós esperamos que a abordagem tenha um aspecto mais concreto, acrescentando esses exemplos do plano do Tribunal de Contas. Após a etapa de diagnóstico, nós partimos então para a etapa de implementação, de elaboração do plano estratégico. Aqui nós vamos explicar componentes do plano, a exemplo da missão, visão, valores institucionais, objetivos e iniciativas estratégicas. E nessa etapa, um ponto que nós ressaltamos bastante é a necessidade de priorização das demandas, né? As demandas, elas podem vir a ser priorizadas tanto para inclusão no plano, né, uma vez que talvez não seja possível incluir todas as demandas que foram diagnosticadas dentro do plano estratégico, e também para priorizar aquelas que efetivamente vão fazer parte do plano, né? Algumas podem merecer uma atenção especial e, com isso, ter prioridade dentro do plano. Então, nesse aspecto da priorização, nós vamos trazer algumas ferramentas também, a exemplo da metodologia gravidade, urgência e tendência, que são esses aspectos sobre os quais a administração pode analisar a demanda e definir a sua prioridade, né? Mas são apenas exemplificativos. O ideal é que cada organização identifique os aspectos importantes para definir as suas próprias prioridades. E nós vamos trazer também o famoso gráfico de Pareto, que é bastante útil nessa questão ainda da priorização. A etapa seguinte é a implementação do plano, e aqui eu diria que uma palavra-chave é o alinhamento. Então, nós vamos ressaltar bastante também o papel especial da alta administração e dos gerentes, né, que tem a importância aí de influenciar positivamente o pessoal do nível operacional, né, para que haja participação de todos os níveis e na implementação do plano todos estejam alinhados em direção dos objetivos que foram definidos dentro do plano estratégico. Um outro ponto importante dentro da implementação é a aprendizagem, né? Nós entendemos que dentro desse processo da implementação do plano ocorre também um processo de aprendizagem que, na verdade, ele só vai se efetuar
se houver um monitoramento dessa implementação, né, o que nos leva à última etapa do plano, que é a etapa de controle, né? Nessa etapa de controle, a gente também vai introduzir o tema dos indicadores, que é um assunto que vai ter um destaque importante nos cursos seguintes. E depois de tratar, então, das etapas do plano estratégico, nós vamos apresentar também a ferramenta Ciclo PDCA, né, que trata de planejar, executar, verificar e agir, mais uma vez recorrendo a uma exemplificação a partir do plano em vigor do Tribunal de Contas. Então, nós vamos exercitar a implementação de uma iniciativa no âmbito de um nível tático, o que eu acho que faz bastante sentido, porque as organizações na administração tendem a ter uma departamentalização funcional, né? Então, é natural que as demandas sejam executadas no nível tático, depois, claro, desdobrando no nível operacional. Então, a gente vai poder exercitar essa ferramenta, o ciclo PDCA, com um exemplo desse do nível tático. E já finalizando o curso, nós vamos trazer noções de gestão de projetos, né? E a nossa premissa aqui é que o planejamento estratégico ele pode implicar, é comum que ele implique a realização de projetos, que são empreendimentos complexos, né? E que, enfim, tem como característica também serem inéditos e temporários, o que os distinguem dos processos rotineiros da organização. Mas a ideia nossa é apenas oferecer algumas noções sobre o assunto, uma vez que essa é uma disciplina que poderia ter um curso inteiramente dedicado a ela. Então, com base no PMBOK, que é um guia referência, né, sobre a gestão de projetos, nós vamos apresentar quais são, por exemplo, os grupos de processo de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento que são implicadas na gestão de projetos. A ideia é que, com isso, a pessoa que vá trabalhar com projetos, né, na implementação de um plano estratégico, tenha noção de aspectos com os quais vai ter que lidar na gestão de projetos. Então, essa é uma visão bem breve, né, do conteúdo que as pessoas vão encontrar nesse primeiro curso que a gente está lançando de planejamento estratégico. Muito bom, Patrick. Super legal. Acho que essa questão de trilha de planejamento é muito importante para a gestão pública. Muitas das vezes a gente vê algum problema na gestão, advém de falhas no planejamento. Então, reforçar essa importância, acho que é uma prioridade do tribunal nos últimos tempos, né? A gente teve aí um manual de planejamento sendo lançado recentemente, o Leandro até trabalhou muito fortemente nesse projeto. A gente teve outras iniciativas para falar de orçamento, de planejamento, lives, uma série de questões. Então, a gente tem batido forte. Eu acho que essa trilha de planejamento vem para deixar isso ainda mais claro, né? Fazer um trabalho ainda mais completo e quase entregar para a sociedade, para servidores, para uma série de interessados, né? Academia, quem tiver interesse nesse tema do planejamento público, realmente essa trilha, né? Tem com início, meio e fim sobre tudo que envolve orçamento público. E esse planejamento estratégico realmente é um passo importantíssimo, o passo inicial aí. E agora eu queria passar por um outro passo também. Tem um outro passo que é a questão orçamentária, né? Quando a gente fala no setor público, sempre fala de planejamento ligado no orçamento, né? Ligado no recurso. E aí eu queria puxar agora com o Vinícius Quinelato. Vinícius, queria falar contigo aí sobre essa questão do orçamento, né? Sim. Nesse segundo passo, a gente fala sobre orçamento temático, orçamento financeiro, e eu queria ouvir de você, qual é a importância aí do orçamento para o planejamento público? E como está estruturado esse segundo curso? Bom dia, Maurício. Bom dia, caros ouvintes. Então, como nós falamos, né, o segundo curso da trilha aborda a temática do planejamento público. Como nós sabemos, a nossa Constituição ela é analítica e programática. Isso significa que ela estabelece de forma bastante detalhada um programa de trabalho para o governo.
E nessa ordem de ideias, ela adotou o planejamento como um dos princípios norteadores da administração pública. E esse planejamento do setor público, ele é formalizado por meio de 2 grandes blocos, o temático ou setorial e o orçamentário financeiro. O primeiro módulo desse segundo curso da trilha, ele abordará o planejamento temático, que é aquele que tratará de áreas específicas, como a educação e a saúde, por exemplo. O nosso ordenamento jurídico, ele prevê expressamente vários planos, como o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Saúde, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Diretor, no caso dos municípios. Todos esses planos serão abordados no primeiro módulo desse curso. Já o planejamento orçamentário financeiro, que é o que efetivamente destinará recursos para que esses projetos setoriais saiam do papel e impactem a vida da população, será objeto do segundo módulo. Nesse segundo módulo, nós falaremos um pouco sobre o orçamento moderno e o seu papel no planejamento, e abordaremos também alguns dos princípios orçamentários, como a legalidade, exclusividade, o equilíbrio, entre vários outros. E, além disso, esse segundo módulo também falará um pouco sobre a receita e despesa pública, as suas classificações, definições e estágios, mas com foco principalmente na utilidade das classificações. E, ao final do módulo, também serão abordados os créditos adicionais e os restos a pagar. O terceiro e último módulo do curso, para fechar com chave de ouro, traz temáticas muito relevantes. Ele vai ser dividido em 2 tópicos, sendo o primeiro sobre os instrumentos de participação popular no planejamento público e o segundo sobre os painéis de indicadores. Como nós sabemos, a participação popular possui previsão constitucional. A própria Constituição observa que todo o poder emana do povo. Então, a nossa Carta Magna assegura a participação da sociedade no desenvolvimento dessas políticas públicas. Inclusive, porque todas essas políticas públicas são viabilizadas com os recursos arrecadados da sociedade. Por isso a importância de abordarmos instrumentos que permitem que a sociedade possa participar do planejamento da administração pública. E são vários instrumentos por meio dos quais a sociedade pode tomar parte no planejamento, como, por exemplo, as audiências e as consultas públicas, os conselhos gestores de políticas públicas, o próprio orçamento participativo, as ouvidorias, o serviço de informação ao cidadão. Todos esses instrumentos serão analisados no nosso curso. E, além disso, nós veremos também outro tópico muito importante, que é o painel de indicadores. A aferição da efetividade da administração é bastante difícil, pois envolve muitas variáveis. E, por isso, há os painéis de indicadores, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse painel é uma das ferramentas que auxilia o gestor público a atingir o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Ele é um painel que foi criado por técnicos especializados com tecnologia da informação, e ele pode indicar onde estão os problemas para que os gestores possam atuar em suas soluções. O painel, por exemplo, ele possibilita a comparação de resultados entre municípios do mesmo porte. Isso permite o intercâmbio de boas práticas e o aprimoramento da gestão municipal. O IEGM também ele possui indicadores setoriais, como planejamento, gestão fiscal, saúde, meio ambiente e várias faixas de classificação. E a partir das notas alcançadas nesses índices setoriais, é possível verificar se o município ele é altamente efetivo ou se ele está com baixo nível de adequação. Assim, o IEGM pode ser uma ferramenta muito importante para o planejamento público, o que vamos analisar com profundidade no curso. E, por fim, eu ressalto que o curso foi desenvolvido com muito carinho, tendo sido objeto de pesquisa extensiva sobre sistemas, e por tudo isso, convidamos a todos e todas que se inscrevam no curso e possam aprender conosco. Um ótimo dia para todos. Isso aí, Vini, muito legal. De indicadores, por exemplo, é super importante. Eu acho que se você quer saber como o orçamento está indo, se está causando impacto, você tem que ter indicador para medir, né? Não dá para ser só, sei lá, orcei X e executei Y, que muitas vezes era muito utilizado. Assim, claro que é importante também você executar o que você orçou, o que você planejou, mas é um indicador limitado, porque isso não vai medir o impacto de fato, né? Então, acho que o IEGM é bem inovador por isso, né? Inclusive, muitos estados hoje, quase todos, já adotam. Acho bem interessante esse tipo de abordagem. Então, é muito importante que todos conheçam, né, os índices para saber como medir o impacto do gasto público na vida do cidadão, né? E um terceiro ponto aí, agora puxando o Leandro, o cara que já é de casa, participou aqui outras vezes. Bem-vindo novamente aí, Leandro, para falar aí sobre o conteúdo das peças orçamentárias. Manda bala, Leandro. Opa, perfeito, Maurício. Eu acho muito interessante a maneira como o curso está sendo desenvolvido, porque realmente é uma trilha com o objetivo de acabar fornecendo aí para
prefeituras, para o Estado, realmente ferramentas para que possam acabar fazendo um melhor planejamento e, consequentemente, melhores entregas aí para a população, para acabar satisfazendo os legítimos anseios de todos, né? E uma vez que, assim, o planejamento temático ou setorial foi definido, eles efetivamente vão ser executados por meio das peças orçamentárias, que o Patrick já acabou introduzindo um pouquinho, que são o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E quando nós falamos sobre essa parte de confecção, de elaboração das peças de planejamento, a gente precisa falar necessariamente sobre o processo orçamentário. Esse processo nada mais é do que uma discussão que vai começar com o Poder Executivo, vai acabar envolvendo o Poder Legislativo e também a sociedade. E ele começa com o diagnóstico. O diagnóstico nada mais é do que uma etapa inicial, onde são levantados problemas, necessidades, prioridades e deficiências do município em questão. O Vinícius ele comentou muito bem que uma ferramenta muito importante de diagnóstico são os índices de efetividade criados pelo nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que está sendo disseminado por todo o Brasil. A partir desses indicadores, a gente consegue ter ideia de quais são as áreas do município onde elas estão demandando uma intervenção, uma ação maior do poder público. A partir daí, vão ser elaborados programas e ações governamentais, né, que eles podem ser divididos nas categorias de projetos, atividades e programas especiais, conforme a duração e o objetivo de cada um deles. E uma vez que eles são elaborados, essa peça inicial, o executivo ele vai mandar para o legislativo, onde vão ser discutidos, votados, eventualmente alterados e aprovados após essa participação dos representantes do povo. Além da discussão no Poder Legislativo, a população pode participar por meio de audiências públicas, por meio aí das ouvidorias, né, por meio do orçamento participativo, esse tipo de coisa. Uma vez que foi diagnosticado, elaborado, discutido, votado e aprovado, é hora de colocar em execução o planejamento. E esse momento de execução, ele é crucial para que aquilo que foi planejado seja efetivamente executado. Por isso, junto com a execução, acaba caminhando também a etapa do controle. O controle que pode ser exercido, aliás, que deve ser exercido numa primeira instância pelo próprio órgão, que é o que a gente chama de controle interno, exercido também pelo Tribunal de Contas, que é o controle externo, e exercido também pela população, por meio do controle social. Então, esse processo, esse ciclo orçamentário, ele vai acabar tendo como produto final as políticas públicas que vão estar traduzidas lá nas 3 peças orçamentárias. Quando essas peças orçamentárias elas são elaboradas, elas precisam ter algum conteúdo, um conteúdo mínimo, que são estabelecidos aí principalmente por 3 grandes legislações. A primeira é a Constituição Federal, a segunda é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a terceira é a Lei de Finanças Públicas, que é a 4.320 de 1964. Cada uma delas tem um determinado objetivo e eu vou falar brevemente sobre elas, até para ficar um gostinho para quem está nos ouvindo acabar acompanhando o nosso curso com mais cuidado. A primeira delas, o PPA, é o planejamento de médio prazo do poder público. Vai ter uma duração de 4 anos e ela vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública
para as despesas de capital, ou seja, para a formação de um bem ou expansão das atividades para melhorar, aperfeiçoar ou iniciar um novo atendimento para a população, e outras que vão acabar decorrendo dessas atividades de despesa de capital, que é o funcionamento e a manutenção. Não adianta, por exemplo, a gente entregar uma escola, que é uma despesa de capital, se não estiverem previstas despesas, chamadas despesas correntes, para que essa escola funcione e ela se mantenha sempre adequada para que os alunos façam a utilização delas da melhor maneira possível. É importante que, assim, cada programa governamental que conste no PPA tenha um indicador, porque o que não pode ser medido não pode ser controlado, e o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Por isso é importante que tenham metas financeiras, que tenham metas físicas, que tenham metas temporais, justamente para que seja feita uma adequada mensuração de desempenho, bem como dos valores estimados para execução e para sua realização. E aqui, mais uma vez, o IEGM pode ser uma ferramenta muito útil para a utilização como indicador no PPA e nas outras peças orçamentárias também. Além disso, a gente pode considerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que o Maurício vai acabar falando um pouquinho mais tarde, como também possíveis objetivos para serem alcançados pelos órgãos públicos. E aqui tem uma questão muito importante na hora de você fazer uma estimativa dentro de um PPA. A estimativa de custos, que muitas vezes é falha nas administrações públicas. É preciso realmente fazer uma estimativa correta dos programas, das ações governamentais, até porque, como os recursos do orçamento eles são escassos, eles sejam adequadamente distribuídos entre as diversas funções governamentais. Por isso que é de fundamental importância que a administração pública tenha aquele sistema de custo previsto lá no artigo 50, terceiro parágrafo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa ferramenta vai acabar avaliando, vai acabar acompanhando a gestão orçamentária, a gestão financeira e patrimonial. Junto do PPA, a gente vai ter também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, aliás, ela foi uma das grandes inovações em termos de planejamento orçamentário trazido pela Constituição Federal de 1988. A LDO, ela tem por objetivo ser o elo entre o planejamento de médio prazo, o PPA, e o de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual. Na medida em que a LDO vai priorizar em determinado exercício a execução de programas governamentais, atividades, projetos, operações especiais previstos no PPA. Além disso, a LDO ela vai traduzir as metas previstas no PPA. Por exemplo, o PPA pode trazer aí um projeto de asfaltamento, pavimentação asfáltica, de, em 4 anos, asfaltar 1.000 quilômetros, por exemplo. Mas daí, assim, em um exercício não vai conseguir fazer isso. Então, vai acabar dividindo em 4 e, anualmente, a LDO vai acabar falando qual vai ser esse quantitativo que pretende ser realizado. Então, dessa maneira, a LDO ela vai acabar estabelecendo parâmetro que vai ser utilizado na hora de fazer a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual para garantir, dentro do possível, a realização das metas e dos objetivos consignados no PPA. Também tem diversas outros conteúdos que a Constituição Federal acabou estabelecendo para a LDO. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe uma série de conteúdos, né, que transformou a LDO numa verdadeira ferramenta de gestão para o administrador público,
que a gente vai detalhar com bastante cuidado no nosso curso. Inclusive, para todas as peças orçamentárias, para o PPA, para o LDO e para a LOA, que a gente vai falar a seguir, o nosso curso ele se preocupou em trazer um checklist para acabar auxiliando tanto o gestor quanto o administrador na hora de fazer a elaboração das peças orçamentárias. É importante destacar também que, com o advento da LRF, a LDO ela começou a trazer 3 anexos que antes não tinham. Um é o anexo de metas fiscais, né, que seria a expectativa de arrecadação e gastos com o objetivo de produzir sobra, o chamado superávit primário, para a quitação de juros e do principal da dívida. O anexo de riscos fiscais também, que é quando a possibilidade de ocorrer algum evento ou fato econômico que possa impactar ou onerar de forma substancial e negativa as contas públicas. E um terceiro anexo, esse específico só para o Poder Federal, para a União, que é um anexo de política fiscal. Por fim, quando nós falamos da LOA, a gente está falando de uma das peças, não a peça orçamentária, mas o próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, ele afirmou que, no fundo, abaixo da Constituição, não há outra lei mais para o país, porque a que mais influencia o destino da coletividade é justamente a lei orçamentária anual. Por quê? Ela vai ser justamente a materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados. Mas a LOA, ela sempre vai seguir as diretrizes, os objetivos e metas do PPA, determinando assim as ações a serem executadas ano a ano, de acordo com as metas e prioridades estabelecidas na LDO. A LOA, ela basicamente tem 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais, o orçamento da Seguridade Social, que nós vamos destacar, detalhar bastante no nosso curso, e também ela tem alguns conteúdos obrigatórios, especialmente definidos aí na 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo com esse objetivo de materializar aquilo que foi planejado, aquilo que foi promessa de campanha do prefeito, do governador, do presidente, que agora precisa efetivamente ser transformado em ações para que realmente possa aí cumprir com os anseios legítimos da população. Então, esse terceiro curso, a gente vai fazer de uma maneira bem detalhada, bem mastigada, todos esses conteúdos aí que as peças orçamentárias elas trazem. Além disso, a gente vai falar um pouco de contabilidade, sobre escrituração, consolidação das contas, vamos falar bastante sobre controle de custos e vamos trazer de maneira atualizada todas as orientações do Tribunal de Contas, os comunicados, muita coisa que a gente já trouxe no nosso manual de planejamento público, né, que, aliás, como o Maurício falou no começo, foram os episódios 42 e 52 do Pod Contas, para quem quiser se aprofundar aí um pouquinho mais, e também outras informações que nós entendemos bem relevantes e importantes para auxiliar aí todos os servidores a terem um planejamento cada vez mais voltado para resultado e atendimento das legítimas necessidades dos cidadãos. Ótimo, Leandro. Super importante. Essa é realmente a fala do ministro Aires Brito. Nesse caso, é realmente muito certeira, né? A lei orçamentária é muito importante para concretizar as coisas, né? Precisa de recurso para ter educação, para ter saúde, para ter transporte, segurança. Todos os serviços públicos precisam de financiamento e a lei orçamentária, que democraticamente, né, pois é votada pelo parlamento, pelos parlamentos, né, locais, estaduais e pelo federal, é ela que vai dizer onde que vai ser alocado o recurso público, né, o fruto dos tributos, né, ou seja, vem do povo, é o recurso do povo, para onde que vai, no sentido de melhorar a vida desse povo, né. E agora, um último ponto, eu acho curioso, acho que já gravei vários podcasts, eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou
participar também e fazer um breve comentário sobre um quarto ponto importantíssimo aqui, que são os ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acho que para finalizar, acho que eles trazem uma boa noção do impacto que o orçamento público, que o planejamento de qualidade, né, e um orçamento de qualidade pode causar na vida do cidadão. Primeiro, eu queria começar também falando um pouco sobre os ODS, né, o que eles são e como que eles podem ajudar a ter esse impacto positivo. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? O Leandro já adiantou aí rapidamente que eles fazem parte da agenda 2030 da ONU, né? E é uma agenda que tem inúmeros compromissos que os países membros fazem de chegarem, né? Em termos de saúde, educação, ou seja, nós queremos chegar nesse lugar, nós estamos aqui e queremos chegar lá. E onde que é esse lugar onde queremos chegar. Então, primeiro, eu acho que vale a pena citar os ODS, que são 17, mas eles brevemente, para todo mundo ter noção de quais são os objetivos, né? O primeiro ODS, o ODS 1, é erradicação da pobreza. Então, os países que se comprometem com os ODS se comprometem a tomar ações para erradicar a pobreza até 2030. Por isso, a Agenda 2030. O ODS 2 é Fome Zero. ODS 3, Saúde para Todos. O ODS 4, Educação de Qualidade. E aqui é um ponto interessante do ODS 4, Educação de Qualidade, é que não é apenas educação para todos, né? Muitos países já universalizaram a educação básica, no sentido de as pessoas têm acesso à escola, mas muitas vezes essa escola não tem uma qualidade adequada, né? Tanto de infraestrutura quanto de questão pedagógica mesmo. O ensino não é realmente transformador, né? Não tem a efetividade, o impacto na vida do cidadão. E aqui eu acho que esse ODS 4 já mostra essa preocupação com a educação de qualidade, não apenas a universalização da educação. O ODS 5, que é a igualdade de gênero. ODS 6, água potável e saneamento. E aqui nós podemos citar uma série de mudanças que ocorreram nessas áreas, que demonstram uma tentativa de atingir esses ODS. No caso da água potável e saneamento, tem, por exemplo, o novo marco de saneamento recente, que foi aprovado nos últimos anos, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um manual para falar sobre como implementar essa nova legislação. Então, demonstra como a agenda tem um impacto, né? Os países vão adotando suas medidas legislativas, no caso aqui o Brasil, adotando medidas para tentar atingir esses objetivos. O ODS 7, que é energia limpa e acessível no sentido de custo, né? Você não tem um custo acessível, nós vemos como uma energia cara pode impactar o preço de todos os bens, aumenta a inflação, diminui a qualidade de vida. Em alguns países pode causar até problemas de saúde pública. No caso, países mais frios, aí agora com a aproximação do inverno, estão se preocupando muito com essa questão do preço da energia. Então, você vê como ter isso como objetivo de tentar criar um ecossistema, um sistema de energia que tenha essa energia limpa, tanto para ser positivo para o meio ambiente, mas também acessível e que realmente seja acessível para a população, é importante. Depois o ODS 8, trabalho decente e desenvolvimento econômico. ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. ODS 10, redução das desigualdades. O ODS 11, que é um dos que eu mais gosto, particularmente, é um dos que mais me atrai, inclusive por esse fato da gente lidar muito com municípios aqui no tribunal, que o ODS 11 é o Cidades e Comunidades Sustentáveis, né? Então ele traz uma série de ideias, e muitas delas até um pouco contraintuitivas, sobre como tornar uma cidade mais sustentável. E tem uma série de medidas interessantes aqui, para além de só energia, né? Muitas vezes quando a gente pensa em cidade sustentável, a gente está pensando em energia limpa, tal, ou diminuir o trânsito, ou diminuir a poluição. É claro que tudo isso é importante, mas não, esse ODS ele traz uma série de iniciativas para muito além disso. Por exemplo, aqui, como se constrói naquela cidade, como é organizada aquela cidade, de modo a permitir o transporte mais eficiente, de menores distâncias, com custo mais baixo, e também transportes coletivos, né, que por definição poluem menos por transportado, né? Por exemplo, um ônibus ele polui mais que um carro, mas ele transporta muito mais gente. Então, por pessoa transportada, ele polui bem menos. Então, é só para dar uma noção aqui. Então, esse é um dos meus ODS favoritos, especialmente no âmbito dos municípios. ODS 12, consumo e produção responsáveis, né? Aqui entra em tudo, né?
desde a agricultura, indústria, serviço, né, trazendo essa ideia de responsabilidade social e sustentabilidade para toda a economia. ODS 13, clima e energia, né, que esse daqui é também um dos mais falados, com questão de mudança climática e tal. ODS 14, vida na água, ou seja, claro que temos aqui no Brasil uma produção de pesca em diversas cidades, é uma produção importantíssima para a economia. E é claro que o consumo de peixe é importante aí também para muitas pessoas, porém, tem que ter esse consumo, essa produção também tem que ser feita pensando na preservação da vida na água, seja de forma sustentável. A vida terrestre, ODS 15, ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Esse aqui também é muito importante, porque a ONU ela foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, e acho que a meta principal dela, acho que uma que pauta todas as outras, é a questão da paz. E para gerar paz e justiça, você tem que gerar integração. Por isso que a ONU está sempre falando em integração entre os países, acordos comerciais, acordos em tecnologia e ciência, ou seja, é a promoção da cooperação, né, entre os países, que é algo que gera paz, né? Quando você gera laços comerciais, laços culturais, você gera mais um ambiente propício para a paz, né? Então, esse é o ODS 16. E o ODS 17, o último, que é parcerias e meios de implementação, que é basicamente um ODS que nós podemos dizer que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já é parte aí, executor direto desse ODS, porque tem uma parceria aí com o PNUD para falar sobre os ODS com os municípios de São Paulo, com os gestores públicos de São Paulo. Então, de certa forma, nós somos aí um objeto, nós fizemos uma parceria com o PNUD para estar falando de desenvolvimento sustentável. E então, esses são os 17 ODS, que citar um a um para ver como eles afetam a vida de todo mundo. Vocês, se a gente parar para pensar, todos eles estão diariamente na nossa vida, né? Seja o transporte, a saúde, a educação, o trabalho, a energia, todos nós consumimos energia todo dia. Então, tudo isso está no nosso dia a dia e é importantíssimo se a gente conseguir avançar em todas essas áreas. Os ODS também, eu queria, um ponto importante, é que eles têm uma convergência muito grande com a nossa Constituição. Acho que muita gente aqui que já parou para ler a Constituição, já sabe que a nossa Constituição fala bastante sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, né, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Então, de certa forma, o Brasil já tem internalizado muito do que os ODS propõem. Então, já são objetivos nossos internalizados no nosso ordenamento jurídico, o desenvolvimento sustentável, a educação de qualidade para todos, a saúde de qualidade para todos. É claro que ter esses objetivos escritos, eles não garantem que a gente vai atingi-los. Como que a gente faz para atingi-los? Aí entra a questão da importância do planejamento público de qualidade, né, de uma elaboração aí das peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA, visando o atingimento desses objetivos, né, causando impacto na vida do cidadão e não simplesmente algo pro forma, fazer uma LOA porque tem que fazer, tem que fazer um PPA porque tem que fazer uma LDO porque tem que fazer. É bom pensar em fazer com qualidade, né, colocando metas, né, e para ter metas, para medir aquela meta, você tem que ter também indicadores. E é por isso que a gente falou tanto aqui dessas questões. A gente falou de planejamento, falou de orçamento, falou de metas e indicadores, porque tudo isso é o que de fato vai garantir, ter essas coisas em mente, é o que vai garantir, de fato, atingir as nossas finalidades previstas na Constituição Federal, previstas na Constituição Estadual, previstas também nos ODS. Então, era mais ou menos isso. Eu queria fechar fazendo esse link entre os ODS, a Constituição e o que a gente falou aqui do planejamento, da nossa trilha de planejamento. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha parte. Conto ODS, o cara dos ODS aqui do curso. Eu queria abrir novamente para vocês falarem mais alguma coisa, fazer um fechamento. Só queria destacar, Maurício, como é importante essa questão do ODS, e tão importante porque em 2018 o Tribunal de Contas ele criou o Observatório do Futuro, que é um núcleo dentro do TCESP, onde a gente tem por objetivo acabar fazendo a disseminação da Agenda 2030, acabar também divulgando aí boas práticas que os municípios têm feito para atingir esses objetivos, né? Como esse concurso aí que
ficou com inscrição aberta até 30 de setembro, com boas práticas relacionadas à parte de saneamento básico, e como também isso tem sido objeto de fiscalização e de apontamento dos relatórios da fiscalização, justamente para a gente conseguir cumprir esse objetivo, esses objetivos ousados, né? 2030 está aí, e para trazer aí um bem-estar, uma qualidade de vida, uma sustentabilidade para todo mundo. De minha parte, eu só gostaria de agradecer por participar aí mais uma vez aí com vocês. Sou fã aí de todo o trabalho aí que a EPCP realiza, o Pod Contas realiza, e agradecer aí o pessoal que está ouvindo, que está aí sempre nos acompanhando e sempre nos colocando à disposição aí para, no que for possível, a gente ajudar o Brasil a ser cada vez um país melhor que todos nós sonhamos. Perfeito, Leandro, é isso mesmo. O saneamento básico aí, esse daí, felizmente, finalmente tem tido muito mais atenção nesses últimos anos do que teve nas últimas décadas, porque realmente a universalização, e aí que tá, eu acho que tem uma convergência aí novamente, né? O marco do saneamento, quando ele foi aprovado, ele colocava como meta principal a universalização do saneamento básico no Brasil, que é uma meta também aí dos ODS, né? Então, a gente está trabalhando ativamente para isso, e o nosso Observatório do Futuro é justamente muito bem colocado, é a nossa parceria aí com o PNUD, que eu mencionei. Você desenvolveu um pouquinho mais aí. Obrigado. E agora vamos passar, Patrick, fazer um fechamento. Maurício, eu só queria lembrar o pessoal de acompanhar os canais do Tribunal de Contas, né? Em especial o Instagram da Escola Paulista de Contas Públicas, até para tomar conhecimento quando forem lançados os cursos que estão pendentes, já que nesse momento a gente está lançando só a primeira parte da trilha. E no mais, agradecer a oportunidade de trazer esse assunto aqui no Pod Contas. Foi bem legal estar com você e com nossos amigos. Perfeito, pessoal. Links para o Instagram, para o YouTube da Escola de Contas na descrição do episódio, tá bom? Vinícius? Oi, Maurício, eu queria só agradecer mesmo, falar que esse projeto foi um projeto muito interessante para nós, foram meses de pesquisa, acho que o resultado final ficou muito bom, então eu queria só encerrar convidando a todos para se inscreverem nos cursos, que vai ser muito proveitoso. Um ótimo dia para todo mundo. Então, perfeito, pessoal, é isso, brigadíssimo, novamente, sigam a Escola de Contas no Instagram, olhem o nosso canal no YouTube, tem muito material bom, inclusive vai ser postado mais, tem coisa lá sobre o marco de saneamento, sobre muitos outros temas relacionados ao que a gente está fazendo aqui, e vai ter tudo postado também no Instagram. Então, obrigadíssimo e até a próxima.